boa tarde a todos, conselheiros. Satisfação fazer parte novamente do COPLAD, agora como membro eleito. Eu tenho uma dúvida com relação aos recursos que são destinados às pró-reitorias, né? Só lembrando historicamente, como diretor-geral do campus, eu fui um dos que defendi. Eu peguei a época em que as pró-reitorias não tinham recursos, e eu achava que elas deveriam ter recursos exatamente para fomentar esses programas todos que estão sendo com sucesso, né, efetivados nos campi. Mas, quando eu verifiquei, eu tenho inclusive aqui a planilha de custeio e da distribuição de recursos do ano de 2015, primeiro que houve, né, eu acredito que seja política da atual gestão, houve um aumento significativo desses recursos, da parte que é separada inicialmente para as pró-reitorias antes do rateio, de 5 milhões e pouco passou para agora a proposta quase 11 milhões, 10 milhões e alguma coisa. Então houve realmente um aumento grande, né, considerando que não há reajuste aí no orçamento, isso é algo bem significativo, né, então só esse registro. Mas, quando nós pegamos essa matriz e vemos lá que existe o contingenciamento inicial, então, só por exemplo, o valor que é rateado, né, ele nesse rateio entra então 7,2% da reitoria. Mas antes, já foram retirados, antes do rateio, as pró-reitorias já foram contempladas com seus recursos. E aí, no meu entendimento, como no relato do nobre conselheiro Musselin, ele coloca lá na página 6, no item A, no primeiro inciso do item A, de que 7,2% são para a viabilização das despesas da reitoria de suas pró-reitorias e diretorias de gestão. Então, no caso, nós estamos vendo aqui que as pró-reitorias já receberam esses 10 milhões, a proposta, né? Anteriormente ao rateio. Outra questão que eu também vou questionar, por que as pró-reitorias têm um recurso retirado antes do rateio? Isso diminui substancialmente os percentuais que vão para os campi, né, se nós analisarmos dessa forma. Quer dizer, por que elas não entram no rateio assim como a reitoria e os demais campi? A partir do valor total, né? Porque, só por um exemplo, em 2015, se partiu no valor de 78.818.000 e se chegou a 54 milhões, que foi já com a retirada dos recursos das pró-reitorias, e aí sim se operou o rateio da reitoria e dos campi. E como uma das justificativas do nosso nobre conselheiro é de que esse 7,2 é para a reitoria e para as pró-reitorias, então as pró-reitorias estão recebendo duas vezes, antes do rateio e depois do rateio. Então, só deixando claro que eu sou favorável, que elas tenham recursos para as pesquisas, para os seus projetos, mas que dessa forma aqui, aparentemente, tem algum equívoco aqui. Bem, tem mais dois detalhes mais simples, né? Por exemplo, a questão dos itens 2.3.3 em relação ao item 2.3.4, né? Até para ter um equilíbrio na confecção dessa proposta de orçamento, por exemplo, é especificado na tabela ali do item 2.3.3 que haverá, né, investimento na aquisição de um elevador, por exemplo, para o campus Curitiba. É especificado, né, que tem um elevador. Já na tabela do item 2. Só para mostrar como está detalhado, no item 2.3.4 se coloca ali 5 milhões de reais para compra de equipamentos mobiliários para áreas de ensino, pesquisa e extensão administrativa, mas não se especifica, né? Então eu acho que talvez, eu sugiro, né, que se especificasse pelo menos uma ideia de quais equipamentos vão ser comprados, porque 5 milhões de reais é muito dinheiro, né? Então a gente precisa ter essa ideia mais clara. Bom, agora, devidamente autorizado, eu gostaria de retornar à planilha, aquela que foi interrompida, planilha de número 419. 2.2.3, recursos vinculados, né? Não é aqui. Sobre os 5 milhões aí previstos. Eu sugiro que, pelo menos, se deixe claro a distribuição desses recursos em relação aos equipamentos. Porque senão surgem computadores, surgem imobiliário, etc., e a gente não sabe exatamente baseado em que planejamento isso foi feito, né? Então eu sugiro que isso tenha já obviamente que para se propor 5 milhões, se tem uma base, pelo menos aproximada desses recursos, né? Então eu acho que precisa especificar isso aí, né? Não pode ficar simplesmente como 5 milhões, né? Essa é a minha sugestão.
Também gostaria de deixar, à luz do que foi dito aqui, gostaria de deixar registrado em ata que eu entendo que 2 reuniões anuais desse conselho, que é um conselho de planejamento, né, e que deve, portanto, acompanhar par e passo as ações da instituição, principalmente nessa época que se vislumbra aí com poucos recursos, etc., que essa reunião seja mais periódica, né, pelo menos trimestral, porque, por exemplo, nós fomos eleitos em março, eu não me lembro mais, março ou abril? Março. Quer dizer, passou quase um ano, né, para que nós tomássemos posse e viéssemos aqui analisar já algo que... Então, assim, essa é uma sugestão, acho importante, né, ninguém aqui se omite a vir mais vezes, né, a esse conselho, né. Então, eu gostaria de deixar esse registrado também. Tá certo? Obrigado. Veja, a minha proposta é que seja especificado o que vai ser comprado. Você vai comprar cadeira, vai comprar mesa, vai comprar computador, vai comprar... Porque não pode depois surgir lá, sei lá, 1000 computadores porque você achou que... Entende? É nesse sentido. Porque, veja, para se chegar a 5 milhões, isso chegou em cima de algum planilhamento. Não é? Ou não? Ou é um número... É o máximo que se conseguiu, entendeu? É o máximo que se conseguiu. Infelizmente, bom, então, precisava muito mais e aí vai ter quer dizer, se especificou o investimento em todo o restante, o que sobrou ficou para essa linha. Que a demanda era muito maior, mas só me permita, o conselheiro Sandro Ney pediu uma parte. Então vou entender assim, o que sobrou de recursos foram 5 milhões. Sobraram 5 milhões e 5 milhões ficaram nessa linha, é isso? Na verdade, foi feito um esforço para tentar juntar o máximo possível, mas é quase que isso. E aí, isso daí com uma reunião entre os diretores, enfim, se estabelece as prioridades aí. E hoje eu vejo com alguma facilidade os diretores estão tendo uma conversa tranquila para elencar, como eu disse, por exemplo, programas aí de pós-graduação que para abrir, que entraram em diligência, enfim, assim por diante. Só um dado aqui para que me faça entender. Curitiba agora... já trocou, não? Todo o mobiliário das salas de aula, né? 4.000 e poucos conjuntos. Isso tem um orçamento. Então já se sabe o que vai comprar e o quanto vai custar. Agora, se eu colocar ali assim, eu posso comprar o que eu quiser. E aí nós estamos aprovando, né, uma proposta totalmente factível entendeu? É nesse sentido. A minha fala também é rápida, mas eu acho muito importante. Fica claro que esse conselho ele tem como principal função acompanhar, né, e fazer a gestão do bom uso do dinheiro público, daquele recurso que vem de custeio e investimento para a nossa instituição. Mas é também a atribuição desse conselho, senhor presidente, acompanhar o que acontece com o mau uso do dinheiro público, né? E até esperei isso de Vossa Excelência no início, como comunicação, mas é público, porém não divulgado, de que um dos nossos campi passa nesse momento por auditorias e cujos relatórios que estão sendo divulgados, inclusive 2 deles já divulgados, e aí eu aproveito aqui a presença do conselheiro Sadi e auditor-chefe dessa instituição, pelo grande trabalho que está sendo feito, em que dados estão sendo divulgados estarrecedores com relação ao mau uso, possível mau uso, né, de recursos públicos. Então eu acho que esse conselho, ele até em respeito aos conselheiros que aqui não são diretores de campi, nem diretores de planejamento e que estão chegando aqui, né, que seja esclarecido, né, que está havendo isso e naquilo que pode se caracterizar no maior caso, né, de mau uso de recursos públicos da história da UTFPR. Então, eu gostaria, né, o conselheiro Sadi está aqui, reforço meus parabéns para toda a equipe, mas nós temos que acompanhar. Esse conselho precisa ser, no mínimo, comunicado, né, de que está havendo uma auditoria de grandes proporções, com resultados já estarrecedores. Servidores de todos os campos, não somente do campus envolvido, estão indignados com isso. Isso precisa ser colocado, né? Eu acho que o conselho tem esse papel. Ele não é só de vir aqui 1 vez por ano, 2 vezes por ano, de aprovar aquilo que, né, se quer que seja aprovado.